Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Igreja, nós vamos agora prosseguir o culto, que é já o primeiro de mais um mês, e temos o culto só hoje, agora à noite, e já vamos consagrar o mês e ter um assunto durante alguns dias que é sobre a cidadania dos céus. Então vamos já ler as escrituras sagradas. Se você trouxe a Bíblia, então você pode abrir no Salmo 15, que durante essa primeira etapa do mês nós vamos ministrar sobre a cidadania dos céus. Então nós vamos hoje aqui utilizar uma Bíblia que nós estamos lendo já há algum tempo, que é uma Bíblia de tradução do inglês para o português, e vamos então ler essa tradução do Salmo 15. O Salmo 15, nas outras traduções, diz o verdadeiro cidadão dos céus. Na tradução do inglês para o português diz o hóspede de Deus, ou a pessoa que Deus convida para estar com ele, ou hóspede de Deus, que é um outro título do Salmo 15. Então vamos ler nessa tradução, aí você acompanha na sua Bíblia. Ó Senhor Deus, quem tem a legalidade de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito legal aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal das outras pessoas, não prejudica os seus amigos que convivem com ele, e não espalha boatos ou comenta fatos sem a pessoa estar presente no assunto que é levantado, a respeito dessas situações ou a respeito do assunto. Ele despreza aqueles que também o Senhor já rejeitou, ou não dá valor a eles, mas trata com respeito os que têm a visão de Deus. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros, e não aceita ser subornado para ser testemunha ou falar algo contra alguém, contra o inocente. Então nós lemos aqui nessa outra tradução. Então podeis assentar e as palmas para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Igreja, então nessa etapa de hoje e alguns dias, será então ministrado fundamentos se nós estamos já tendo a cidadania dos céus. Ou, como nós temos essa tradução, se nós temos característica de ser hóspede de Deus. Então veja bem que essa tradução de cidadão dos céus também é traduzida de ser hóspede de Deus, ou seja, hóspede é alguém que é convidado para ir no local, ser hóspede de alguém. Então, na realidade, para entender a cidadania dos céus, é entender também que Deus, ele faz um convite para ser hóspede com ele. Então ele tem alguns critérios para que venha estar no seu templo eterno, estar no seu monte santo. Então veja que o rei Davi, ele dá características bem claras da cidadania dos céus. Então a palavra também cidadania quer dizer aquele que tem uma nação, um povo, um país que tem deveres, que tem leis para ser respeitada e que tem responsabilidades. Então veja bem, a cidadania, um cidadão brasileiro. Então ele tem os deveres de cumprir a Constituição, as leis instituídas. Ele também tem direitos. Por exemplo, o cidadão brasileiro, ele pode usufruir do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, exclusivo para os brasileiros,
que estão morando no Brasil, o Sistema Único de Saúde de graça, faz parte da cidadania brasileira. A pessoa que ganha 2, no máximo 3 salários, ele pode se candidatar à Bolsa Família, ou programas do governo, como ter casa própria para concorrer a uma casa. Então são direitos da cidadania do brasileiro, ou seja, ainda que seja o mínimo que é necessário. Uma pessoa de fora, ele tem que se nacionalizar para ter esses direitos. Mas o cidadão brasileiro, ainda que tenha poucas regalias, ele tem a sua cidadania. Ele pode emprestar, ele pode fazer conta no banco, ele pode comprar na loja, ele pode viajar, ele pode ter os seus documentos, ele pode ter o seu direito de ir e vir. A direito da cidadania do brasileiro. Ele tem direito de expressar suas ideias, de expressar seu pensamento, contanto que ele responda no que ele fala. Então é a liberdade do brasileiro, da cidadania brasileira. Tem leis, responsabilidades e deveres. Então isso que representa uma cidadania, ser cidadão, respeitar as leis, ter direitos, ter deveres. Mas veja bem que para ser cidadão dos céus, há uma declaração mais abrangente. Para, na realidade, ser um cidadão dos céus tem que ter requisitos. Mas na realidade, ele passa a ser um convidado de Deus. E na realidade, não é a pessoa querer ser cidadão do céu. Porque nessa tradução, Deus mostra que na realidade é Deus que convida para estar com Ele. É Ele que nos chama, não é nós que escolhemos a Ele. É Ele que chama os seus hóspedes. Davi escreve a característica do cidadão dos céus. Mas a grande realidade é Deus que convida. É Deus que seleciona, é Ele que nos chama. É Ele que sabe quem Ele quer. Então Ele vai condenar uns e desprezar outros? Não. Justamente Deus, Ele vai convidar, ser hóspede dele, aqueles que realmente têm a característica de cidadão dos céus. Então veja bem que nessa outra tradução declara o que o rei Davi escreveu. Veja bem, o que anda em sinceridade. Veja bem, nessa outra tradução, é aquele que é sincero e verdadeiro no que diz. É uma característica da cidadania. Verdadeiro no que diz. Então a pessoa tem que ter verdade, verdadeiro. Não pode haver engano, mentira alguma. É uma característica do cidadão dos céus, verdadeiro no que diz. Caso contrário, não vai ter a cidadania. Mas diz aqui também que não fala mal dos outros, nem prejudica os que estão próximos de si, e não espalha boatos. Então veja bem, fala a verdade, não prejudica os que estão próximos e nem espalha boatos. São características. Então você está assim, você fala é verdadeiro no que diz, é uma pessoa que declara sempre a verdade e não prejudica os amigos ou os próximos. Então a palavra declara que pode ter a probabilidade de prejudicar o próximo, ou o amigo, ou a pessoa que está na igreja, ou na sua família, ou que você conhece. Então Deus observa tudo isso. Se nós estamos falando verazmente, se estamos prejudicando o próximo, ou quem está conosco, ou se espalha boato. Boato é uma situação que alguém disse e alguém ouviu e comentou. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Então o boato é uma declaração que não há provas comprovando que existe, ou que só alguém disse e não é comprovado, ou só porque alguém declarou. Então veja bem que nós devemos estar muito atentos no que as pessoas dizem para nós ouvirmos e aceitarmos, porque só de alguém falar algo não é certeza que é verdade. Por isso que até na lei humana, já foi falado várias vezes, que existem 3 formas de provas. Até a lei humana não aceita muitas vezes só uma forma de prova. Tem as provas materiais, tem as provas
periciais, que já falamos várias vezes, e as provas testemunhais. E as provas testemunhais é as que menos têm valor. É chamada a prostituta das provas. Porque só o que a pessoa fala, ele pode lubrificar, enganar, pode aumentar, pode acrescentar ou diminuir. E quando há provas testemunhal, não tem muita validade só um. E no mínimo 3 para 5 pessoas para dar o testemunho. E ainda tem que ser pessoas isentas, não pode ser próximas dos envolvidos, e não pode ser nem parente, porque senão dá margem à suspeição. Então o testemunho de ver, de falar, ele é prostituta das provas, mas uma prova material. Ou seja, material quer dizer que prova materialmente, foto, gravação, o sangue derramado, mancha na roupa, pólvora no dedo. Aí são provas materiais. E provas periciais, elas têm um certo valor. Então por isso que a Bíblia declara que o verdadeiro cidadão dos céus não espalha boato. Ele não declara nada, mesmo que ele viu, mesmo que ele tenha notícia, ele fala, não, mas está faltando provas ainda. Eu só ouvi de alguém falar, ainda presenciei mais ou menos, mas não tenho certeza, e aí pode virar um boato. Então você pode só falar algo se tiver certeza absoluta de no mínimo 3 ou mais testemunhas, como a própria Bíblia declara, que a profecia tem que ser ainda provada pelas pessoas, no mínimo 3 testemunhas, para comprovar o fato. Então a Bíblia é bem clara, o cidadão do céu, ele não abre a boca à toa, ele fala verazmente, ele não espalha boato e nem faz mal ao próximo, ou seja, ele não vai desejar mal para ninguém. Qualquer coisa que você fala de alguém e causar mal para esta pessoa, você vai perder a cidadania, você não vai ser hóspede de Deus. Deus vai falar, eu não convido essa pessoa nunca para o meu Monte Santo, porque ele ataca até o próprio amigo, ele espalha qualquer coisa, só de ouvir ele já está espalhando, ele não espera ter a certeza absoluta da questão. Então a igreja tem que estar atenta para viver a cidadania dos céus, porque senão você não vai ser hóspede de Deus. Então por isso que nós lemos essa Bíblia, que nós lemos aqui da tradução inglesa para o português, que na realidade ser hóspede de Deus é o convite que ele faz para as pessoas morar com ele, ser cidadão do céu. Hóspede é aquele que é convidado. Você já foi numa festa que foi selecionado os convidados? A pessoa faz uma lista e seleciona os convidados. Aquele vai, aquele não vai, uma lista de convidados especiais. Toda pessoa tem direito de fazer uma lista de convidados para ele escolher quem ele quer levar na sua festa, no casamento, nas bodas, na formatura. Por quê? Porque é algo familiar, é algo íntimo, é algo confiável. Então veja que Deus, ele chama o seu povo também de hóspedes, quer dizer, para estar com ele, ele vai selecionar para subir no seu Monte Santo, para estar no seu templo eterno. Então esses são princípios da cidadania. Fala verazmente, fala com toda sinceridade, não espalha boato e não deseja mal a ninguém, principalmente o próximo, principalmente as pessoas que você convive. E o que mais se vê no meio do povo de Deus é o mal dentro da própria irmandade, ou seja, dentro da própria igreja já conhece muitos anos, a pessoa ainda tem a ousadia maligna de declarar o mal, de causar o dano. Então dificilmente vai ser hóspede de Deus, vai ser reprovado com certeza. Então é necessário ter a visão da palavra de Deus. Então veja que a declaração nessa outra tradução. E também não dá honra àqueles que Deus já rejeitou, mas trata com grande respeito os que Deus usa, os que têm a visão de Deus, nessa outra tradução. Então veja que Deus também observa isto, a visão de Deus.
Deus, ele olha para as pessoas que vivem a palavra dele aqui na terra, os que vão propagando a visão de Deus. Mas se a pessoa fala, não quero nem saber de visão de Deus, ou quero fazer o que eu quero, então não torna cidadão do céu. Temos que estar muito atento que Deus enviou seus profetas, seus servos, para trazer a sua palavra aqui na terra. Então nós temos que estar atento que Deus preza muito isso, aquilo que ele está falando na terra através dos seus servos. Então devemos ter esse trato especial, porque isto é cidadania do céu. Se a pessoa não respeita o que Deus está falando, ele não vai ser cidadão do céu. Fala, mas eu sirvo a Deus, eu estou ouvindo a palavra, eu prego, eu canto. Isto é uma declaração da pessoa, mas a declaração da Bíblia para ser cidadão do céu é aquele que trata com respeito os que estão trazendo a visão de Deus. Estamos lendo aqui nessa Bíblia inglesa para o português. E despreza os que já rejeitam a Deus, ou seja, não dá valor àqueles que Deus já rejeitou, que não tem mais a visão de Deus, mas respeita os que têm a visão de Deus. E cumpre o que promete, mesmo que traga prejuízo próprio, mas ele cumpre até o fim o que declarou para Deus. E não empresta o dinheiro com juros, e nem aceita suborno ou engano para testemunhar ou declarar algo contra uma pessoa inocente. Então tem que tomar muito cuidado, que Deus fica observando todas essas coisas na nossa vida, na igreja, no trabalho, nas atividades, como que nós estamos agindo como cidadão dos céus. Porque ao viver como cidadão dos céus, você tem o direito então de ter o convite de ser hóspede de Deus. E também o cidadão do céu tem os direitos do paraíso, da eternidade, das bênçãos de Deus. Por isso nós falamos, um brasileiro, ele tem a cidadania brasileira. Então ele pode ir no SUS, ele pode apresentar o documento que ele tem direito, o tratamento, ele pode fazer compra, viajar, passear, ele pode ter os seus direitos e deveres de ir e vir. É a cidadania brasileira. Ele tem o dever e tem a regalia, o direito do cidadão de estudar, pelo menos até formar. Tem as escolas públicas, é direito da cidadania, mas tudo por concurso público, ou seja, a cidadania brasileira declara que se a pessoa estudar, esforçar, ele pode ter o seu estudo público de graça, contanto que ele concorra em igual pé com todos. É o direito da cidadania. Mas se a pessoa não cumprir o direito da cidadania, ele vai perder o seu direito. Então veja que a cidadania traz direitos e deveres. Assim é o cristão. Se nós vivermos a cidadania celestial, Deus vai nos honrar, nos proteger e nos levar para a eternidade. Mas aqui na terra, já vivendo a cidadania do céu, Deus já vai trazer vitória impressionante. Principalmente a proteção do exército de Deus, a imunidade contra as influências demoníacas, a graça de Deus sobre nós, o livramento, enfim, já tem honra a cidadania do céu aqui na terra, e muito mais na eternidade. Então você tem que primar, quer dizer, esforçar, batalhar para ter a cidadania terrena. Então a cidadania terrena, ela tem esses fundamentos. Então nunca esqueça esses fundamentos. Veja bem, voltando aqui nessa tradução, é sincero e verdadeiro no que diz. Não fala mal das pessoas, não prejudica os amigos próximos, não espalha boato e não declara nada para desprezar ninguém, mas despreza aqueles que Deus já rejeitou, mas trata com grande respeito o que vem de Deus, ou a visão de Deus, nessa outra tradução, e cumpre o que promete a Deus, mesmo que tenha que ter prejuízo próprio, mas vai até o fim no que declara diante de Deus. Em relação a dinheiro, não empresta dinheiro com juros,
e não aceita suborno para dar testemunho falso contra os inocentes. Característica da cidadania do céu. Veja bem que essa tradução, ela é muito simples e muito clara. Muitas vezes as pessoas acham que o cidadão do céu é aquele que está jejuando demais, que está orando demais, ou aquele que está fazendo a obra de Deus. Por que aqui não fala muito de estar orando, jejuando, ou lendo a Bíblia, ou cantando? Por que não tem aqui esses outros fundamentos da vida cristã? Por que só fala desses fundamentos da cidadania? Veja bem, porque a cidadania, ela é focada em qualidades, em determinação da pessoa, em exemplo que a pessoa está dando. Porque se a pessoa já não fala mal de ninguém, se ele não é mentiroso, se ele é uma pessoa que vive a visão de Deus e honra ela, se é uma pessoa que é dedicado e não afronta ninguém, não desrespeita a pessoa, não espalha boato, é uma pessoa que está sempre ajudando e não usa de exploração de ninguém, então certamente esta pessoa, ele já é de oração, ele já é de consagração, ele já é fiel a Deus, já é a característica que vai apresentar na vida dele, já é o que está aflorando na vida dele, a cidadania do céu. O cidadão do céu já está ali, claro, quando ele pratica isso. Porque dificilmente uma pessoa que é de oração, ou impossível, uma pessoa de oração espalha boato. Dificilmente, ou impossível mesmo, quem ora todo dia tem comunhão com Deus, espalhar algo de alguém sem ter as provas definitivas, e nem importa o mal das pessoas, ele vai interceder. O boato é espalhar só porque alguém falou ou alguém disse, e a palavra declara que tem que ter no mínimo 3 pessoas para confirmar. E mesmo assim, se houver alguma coisa, só depois de várias testemunhas, de prova material, de prova pericial, que ainda pode ainda ter outra questão, que a pessoa acusado, ele ainda tem o direito do contraditório e da ampla defesa. Então veja bem, não é só porque acusou alguém, ou falou, ou espalhou boato, que já está resolvido. A maioria dos cristãos estão pecando e caindo na condenação por espalhar boato. Porque ao ter um problema, você tem que passar 3 fases. Testemunhas mais de 3, testemunhas material, testemunhas pericial, e ainda tem que esperar aquele que ainda está sendo acusado de dar a seu contraditório. O que é o contraditório? Ele contradizer o que está falando e mostrando. E ter a ampla defesa. Na hora que tem o contraditório, ampla defesa, e o outro acusou, veio as testemunhas e veio as provas, aí o outro tem a defesa e o contraditório para falar. Aí então que o juiz vai balancear tudo para dar o veredito. E Deus faz da mesma forma. Mas aí tem cristão que qualquer coisinha já espalhou boato, já condenou antes de julgar, antes de Deus dar o veredito. Aí quem faz isso não é mais cidadão do céu. Quem faz isso já está afundando. Quem faz isso não vai ser hóspede de Deus. Então o grande perigo é o julgamento. O grande perigo é não falar sinceramente a verdade. O grande perigo é ser uma pessoa que, nessa tradução, que é muito interessante, diz aqui, que prejudica até os próprios amigos. Se você prejudicar os próprios amigos, ai de você. O que é prejudicar o próprio amigo? Você está convivendo com a pessoa, está convivendo com o familiar, dentro da igreja, e você prejudica a pessoa. O que é prejudicar? Trazer dano, tristeza, tirar a lágrima da pessoa, fazer a pessoa ficar triste. Prejudicar, quer dizer, pré-judiar. É algo que muitos cristãos fazem, dentro da igreja, na família. Então isto reprova a pessoa como cidadão do céu.
Isso impede ser hóspede. Então vamos supor que você vai fazer uma festa, ou vai convidar pessoas para sua casa para ser hóspede. Você vai chamar alguém que te prejudica, que fala mal de você, que quer a tua morte, que já espalhou boato da sua vida? Você quer uma pessoa tagarela, que não gosta de ninguém e ataca todo mundo? Você quer uma pessoa que explora das pessoas? Você quer uma pessoa que honra as pessoas ruins e despreza a visão de Deus? Você quer um hóspede desse? De maneira alguma. Você quer uma pessoa que te honra, que é verdadeiro, sincero, que ama as pessoas, que é íntegro, dedicado, fervoroso. Isto que é o hóspede. Então veja bem, hóspede é selecionado. Então na realidade Deus seleciona quem estará com ele. Deus seleciona quem morará no seu santo monte. Não que ele é salvação, predestinação de salvação. Não, todos têm o mesmo direito. Todos têm o mesmo direito de ir para o céu. Só que o direito é dado a todos. Mas o dever de cada um que é a diferença. A pessoa tem o direito, mas ele tem o dever de obedecer, de cumprir as leis, de satisfazer a Deus. Veja bem, o brasileiro tem os direitos de usufruir dos bens, de usufruir da saúde. Mas vamos supor que um brasileiro tem o direito do SUS. Aí ele não está sendo bem atendido e está na fila. Aí ele chega lá e fura a fila, pega uma marreta e entra lá para dentro do SUS e quebra tudo, dá uma martelada no médico, não está me atendendo, está demorando, quebra tudo. Ele vai ser preso, vai perder os direitos tudo, mesmo que demora a ser atendido, mas ele tem que respeitar a cidadania, a fila, mesmo que demora, esperar a hora de ser atendido. Ele não pode passar acima dos deveres. Ele tem o direito de ser atendido, mesmo que demore, mas ele tem o dever também de manter a calma, a paz, a serenidade, esperar, ainda que demora. Então muitas vezes o cristão tem os direitos, mas está quebrando os deveres, e aí não é hóspede de Deus, não vai ser cidadão do céu. Então sempre nós temos que observar a cidadania eterna. A cidadania eterna é como hóspede de Deus. Deus realmente seleciona quem estará no céu. Deus vai selecionar, todos são chamados, poucos escolhidos. A seleção de Deus é a cidadania. A seleção de Deus é o Salmo 15, é a seleção que ele faz. Esses são os princípios que vai selecionando os que vão estar com ele na eternidade. Então não brinque com as coisas de Deus. Então veja bem, muito é a palavra, muito é os boatos que ele vai condenando, muito é maltratar o próximo, causar dano às pessoas que estão próximas. Se você fizer alguém chorar, magoar e abalar por alguma atitude sua, arrependa e peça misericórdia. E honra a visão sempre de Deus. E não explode ninguém. Quem faz isso nunca será abalado. Então nós vamos nos aprofundando muito nesses dias inicial do mês, que nós queremos estar mais ainda lapidados na cidadania do céu. Porque cada vez mais está aproximando o dia do Senhor. E Ele está selecionando, Ele está fazendo a lista dos convidados, Ele está fazendo a lista dos hóspedes que estará com Ele na eternidade. Então veja bem que Deus está escrevendo na sua lista de convidados. Ele chamou todos, mas Ele vai selecionar. Por isso que Jesus contou a parábola dos convidados que não eram dignos. Ele faz a festa do filho, como Jesus contou a parábola, vamos falar um pouco amanhã. E muitos não vão na festa. Ele falou com os servos: chame todos pelos valados, pelas ruas, e encha a minha casa para as bodas. Aí o dono da festa entra na festa e entra no meio dos convidados. O que ele fala? Ele fala: quem te permitiu estar aqui? Você não está com roupa de festa? Amarrar ele e lançar nas trevas exterior. O que ele diz isso? O evangelho é pregado para todos, para a pessoa ser curada, abençoado, mesmo que a pessoa venha por interesse, todos estão convidados. Mas na hora que o rei for selecionar mesmo, aí não tem jeito. Aí ele vai aplicar a lista da cidadania eterna. Ele vai aplicar a lista dos hóspedes
Então vamos nos aperfeiçoar como hóspedes para o grande banquete que Deus prepara para o seu povo. Amém? Então essa é mais uma etapa como igreja gloriosa, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, então vamos agora orar e buscar ao Pai para Ele nos aperfeiçoar, e vamos orar para nos preparar como hóspedes dignos da casa de Deus. E vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, neste momento, orando nesse primeiro dia de mais um mês, ministrando esta palavra santa e poderosa e sobrenatural. Ó Deus amado, esta palavra vibrante e fenomenal, que é a pregação durante alguns desses dias. Ó Deus amado, ó Deus querido, ó Deus maravilhoso, que todos, ó Pai, venham ser honrados e abençoados, ó Pai. Que todos venham, ó Pai, ser vitoriosos, abençoados, ó Pai. Que todos venham te servir com amor e alegria. Como também, ó Pai, está nessa outra tradução, ó Pai, da Bíblia também de tradução francesa. Quem pode hospedar na tua tenda? Quem pode habitar no monte sagrado? Quem anda com sinceridade, pratica a justiça, fala a verdade no coração, não deixa a língua corroer, fala verazmente, não lesa seu irmão próximo em nada, nem insulta o seu próximo, mas despreza o ímpio, mas honra os que têm a visão de Deus, ou os que temem a Deus. Jura com dano próprio, sem se retratar, mas prefere cumprir o que Deus mandou ser feito, e não empresta o dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age deste modo jamais vacilará. Senhor, estamos lendo também em mais essa tradução, de tradução francesa. Ó Deus amado, ó Deus querido, ó Deus maravilhoso, venha mesmo, Pai, trazer avivamento nesta obra. Tu está, ó Pai, levantando os hóspedes para a festa do Senhor, porque na realidade o cidadão do céu é chamado também hóspede para as bodas do Cordeiro. Bendito o nome do Senhor eterno. Ó Deus, abençoa a todos nesta noite, ó Pai, e em mais este mês que se inicia. Lissotablário, glaciosablá, jacantória, romalassatário do Rias. Espírito de Deus, vem nos aperfeiçoar, nos ajudar, nos fortalecer, nos iluminar, ó Pai, a viver segundo a palavra de Deus. Como, ó Pai, a palavra é bem clara, a palavra dos convidados que não eram dignos, e aqueles que não estavam dignos foram tirados da festa e jogados nas trevas exterior, porque não eram hóspedes dignos da festa do Cordeiro. Senhor amado, que a igreja torne realmente santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Bendito o nome do Deus eterno. Aviva a tua obra, aviva o teu povo, aviva todos os presentes, e profetizamos, ó Pai, vitória para todo este mês de abril, para todo este mês, crescimento, fartura, riqueza, alma sendo conquistada, portas que se abrem, multiplicação, sucesso para o teu povo. E profetizamos que todos tornam hóspedes de Deus, que todos, ó Pai, tornam hóspedes do Senhor para a eternidade. E como a palavra também declara em outras traduções, cidadania do céu, mas nessas outras traduções, mais ampla ainda, hóspedes do Senhor, convidados ilustres para as bodas do Cordeiro. Bendito o nome do Senhor eterno. Aviva a tua obra, Pai, aviva o teu povo, aviva este santo e maravilhoso ministério. Vida abundante para todos, unção poderosa, milagres e maravilhas sobre todos, vida abundante para todos, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar, bem dizer, o santo nome do Senhor eterno. Igreja, agora nós vamos orar ao seu favor, ungindo com o óleo santo, orando no Espírito, em línguas dos anjos, dos homens, em línguas estranhas, profetizando, porque a visão nesses dias é
você tornar um convidado ilustre, um hóspede para a festa das bodas do Cordeiro. Então faça só uma fila de cá, que nós já vamos orar profeticamente, e amanhã segue a mensagem sobre a visão de hóspedes do Senhor, ou hóspedes da tenda de Deus, que é uma visão bem ampla, essa passagem profética. Vamos então orar. Senhor meu Deus, confirma a unção poderosa, Dário, aprova, Pai, esse jovem crescendo para as festas das bodas do Cordeiro. Confirma, Pai, unção poderosa. Pai, abençoa esse teu servo, Chicalassória, Citaflares, Sudor, canta-se, aprove ele mesmo, Pai, como hóspede para a tenda do Senhor, para o Monte Santo do Senhor. Pai amado, aprova essa tua serva, Pai, sussurriárias, unção forte e poderosa para as festas das bodas do Cordeiro, a unção poderosa sobre toda a sua família. Pai, aprova esse teu filho, Choblário, unção forte, Pai, para hóspede do Monte Santo de Deus. Oh, graças a Deus, confirma ele honrado em nome do Senhor Jesus. Pai, aprova essa tua filha, para as festas das bodas do Cordeiro, vitória abundante em nome de Jesus Cristo. Pai amado, aprova essa tua filha, na cidadania eterna, explore, hóspede, ó Senhor, para o Monte Santo de Deus, aprovada nas festas da eternidade. Unção poderosa em nome de Jesus. Pai amado, aprova esse teu filho, Pai, na cidadania eterna, Senhor, para hóspede, ó Pai, das bodas do Cordeiro. Glória ao Senhor, unção poderosa em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, aprova essa tua filha, para as bodas do Cordeiro, como hóspede, ó Pai, do tabernáculo do Deus vivo, unção forte em nome de Jesus. Pai amado, aprova, Pai, esta serva, para as bodas do Senhor eterno, como hóspede, na cidadania eterna, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, aprova esse teu servo, Pai, para as bodas, para as festas, vestido, ó Pai, dignamente nas bodas do Senhor eterno, um hóspede digno, para o Monte Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, aprova essa tua serva, unção forte e poderosa na cidadania eterna, vitória para toda a sua casa também, os seus parentes, em nome de Jesus. Pai amado, aprova a tua filha na cidadania eterna, digna para as bodas do Cordeiro, unção forte em nome de Jesus. Pai amado, aprova esse teu filho na cidadania eterna, hóspede do Deus vivo, unção poderosa, unção sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Pai amado, aprova essa tua serva, Pai, na cidadania eterna, Pai, hóspede para a tenda do Deus eterno, unção sobrenatural em nome de Jesus. Pai amado, aprova essa tua serva na cidadania eterna, hóspede para a eternidade, unção forte em nome de Jesus. Pai amado, aprova a tua serva na cidadania eterna, hóspede para o Monte Santo de Deus, unção cada vez aumentada, forte e poderosa, unção sobrenatural em nome de Jesus. Pai amado, aprova esse teu servo, na cidadania eterna, Pai, hóspede para o Monte Sagrado do Deus vivo, unção poderosa em nome de Jesus. Pai amado, aprova essa tua serva, Pai, na cidadania eterna, hóspede do Deus vivo para a tenda do Deus eterno, claviar para o tabernáculo eterno, unção sobrenatural em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, aprova essa tua serva,
que ela aplique a cidadania eterna, porque ela é digna, Pai, da cidadania eterna, convidada ilustre, hóspede do Deus eterno, unção sobrenatural, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, aprova cada vez mais esse teu servo, Pai, como hóspede da tenda do Senhor eterno, bodas do Cordeiro eterno, aguarda, unção forte, poderosa, unção maravilhosa, como hóspede digno do Senhor eterno, unção forte, em nome do Senhor eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma salva de palmas, louvando o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo.